Bom dia e muita paz. Agradeço a Deus pela manhã que o Senhor tem nos concedido. E aqui eu quero falar algo reflexivo, uma reflexão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A paz do Senhor Jesus, bom dia na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. Lembrando que às 5 da tarde nós estamos com a nossa campanha de oração. Aqui o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Um feliz sábado para todos. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E aí nós encontramos uma expressão maravilhosa e este versículo expressa na realidade a crença de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm fé no nome do Senhor. Todas as experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas contribuem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar. E esta passagem ela tem um alto significado. E não significa que tudo acontecerá da maneira que nós queremos, da maneira que nós desejamos, da maneira que nós sonhamos, mas que Deus, Ele usa ou pode usar até mesmo as dificuldades, até mesmo o mal, para trazer bênçãos e aprendizado para as nossas vidas. Exemplo, nós temos José do Egito, ou José no Egito. A história de José, que é uma história muito, muito linda, em que ele enfrentou a inveja dos seus irmãos, passou por várias situações, por várias circunstâncias, várias adversidades, porém, na realidade, Deus estava vendo lá na frente. José, como governador do Egito, atendendo a toda a sua família, ajudando a toda a sua família, mas primeiramente ele passou por muitas provas, por muitas injustiças, traído pelos seus próprios irmãos. Existem coisas na nossa vida que nós no momento não entendemos, porém, na verdade, Deus está vendo o futuro. E como Deus conhece o futuro, porque Ele é onisciente, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, somente Ele sabe determinar o que realmente vai acontecer conosco. Então, algumas coisas que acontecem conosco, que aparentemente são coisas que nos prejudicam naquele momento, mas, no entanto, Deus está trabalhando no mal para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas e que nós possamos alcançar coisas melhores. O significado de tudo isso, tudo coopera para o bem, é que Deus age sobrenaturalmente. Esta passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 28, não sugere que as coisas que acontecem por acaso, simplesmente por acaso, mas que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, no seu plano para conosco, Ele está agindo de uma forma sobrenatural, está agindo de uma forma perfeita, se bem que naquele exato momento nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Deus está trabalhando. Depois, há um crescimento espiritual, as dificuldades que a pessoa enfrenta, os desafios que a pessoa enfrenta, evidentemente podem ser oportunidades para que nós possamos ter um amadurecimento espiritual, para que possamos levar a vida com mais resiliência, mais fé, perseverança e confiança em Deus. Porque quando estamos atravessando um momento caótico, um momento difícil, o que é que nós temos que fazer? Temos que buscar a presença de Deus, temos que orar
E quando nós estamos orando, quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor vai falando conosco o que é que nós precisamos fazer, em que área nós estamos errando, o que estamos fazendo que está desagradando o nome do Senhor. Logo, nós temos um crescimento espiritual muito grande. O pensamento de Deus para conosco não são os nossos pensamentos, não é o nosso pensamento. Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas, tem um plano todo especial. E muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos. Portanto, tudo o que acontece na nossa vida, Deus está trabalhando para que nós possamos ter um crescimento espiritual, ter um amadurecimento espiritual, e isso é muito importante, isso é necessário. Transformação do mal em bem. Deus tem o poder de transformar situações negativas, situações difíceis, em experiências positivas, visando a moldar o nosso caráter, a fortalecer a nossa fé. E no momento nós não temos as condições necessárias para alcançarmos determinadas bênçãos. Então Deus permite que nós passemos até pelo vale da sombra da morte, mesmo que no vale da sombra da morte a presença dele é algo fenomenal, é algo lindo, é algo glorioso. Esses dias eu preguei sobre o vale da sombra da morte aqui no TikTok, explicando que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus ele está conosco. Portanto, aquele mal naquele momento que nós não compreendemos, que nós não entendemos, lá na frente nós vamos ser agradecidos a Deus, porque o que ele tem preparado para nós não é aquilo que nós imaginamos ou aquilo que nós pensamos. Ele nos dá muito, muito além daquilo que nós estamos esperando. Depois, a crença de que tudo coopera para o bem nos ajuda a manter uma esperança eterna, uma perspectiva eterna. O apóstolo Paulo ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. E é importante nós ressaltarmos que essa passagem não justifica o sofrimento ou a injustiça, mas oferece a segurança, o consolo, a certeza que em meio às adversidades, em meio às dificuldades, há um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Há um Deus que diz: não temas que eu estou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus é uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, lembrando que Deus pode usar todas as experiências possíveis, tanto boas quanto más, para o nosso crescimento espiritual, para o bem-estar daqueles que servem a Deus. Aí nós vamos ser agradecidos, nós vamos agradecendo a Deus cada dia, agradecendo a Deus pelos momentos difíceis que nós estamos atravessando. Então, queridos, todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, elas cooperam para que nós possamos ter uma experiência com o Senhor. Sabemos, os que creem em Deus sabem disso. Os que creem em Deus, eles sabem que Deus age, que Deus está no controle, que mesmo essas circunstâncias aparentemente más ou difíceis, elas estão cooperando para Deus fazer algo melhor em nossas vidas. As aflições do momento, elas não podem ser comparadas com a glória que nos espera, com a glória que está reservada para aqueles que confiam no Senhor. Deus não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos um crescimento espiritual. Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele. Ele quer efetivamente o que é melhor para cada um dos seus filhos. E o bem maior é sermos, na realidade, semelhantes a Cristo.
Como nós iremos ser semelhantes a Cristo? Através das lutas, através das dificuldades. Amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua causa. O amor de Deus envolve aceitação, envolve admiração, envolve autoentrega, obediência, afinidade, renúncia. Quando nós amamos a Deus, nós nos entregamos completamente a Ele e à sua causa. E interessante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Estes que amam a Deus sobre todas as coisas, na realidade tiveram um chamado do Senhor. Não são melhores ou mais especiais que outras pessoas, porém Deus escolheu. Deus colocou o seu olhar nessa pessoa e essa pessoa aceitou o convite da graça de Deus, aceitou o chamado do Senhor e agora está caminhando para um bem maior. Ele tem a proteção do Senhor, tem a segurança do Senhor, o cuidado do Senhor. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ali no Salmo 91 nós vamos ver o quê? O cuidado de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, o cuidado cada dia do Senhor e a segurança de que Ele está conosco. Vejam, daqueles que são chamados pelo Senhor, segundo o seu propósito, amam a Deus e foram convidados para um propósito maior, para um propósito excelente. Os que amam a Deus fazem parte de um plano especial do Senhor. Existem dois tipos de chamados, um chamado geral e um chamado específico. Todos são chamados para a salvação. Mas no chamado específico, alguém é chamado para ser apóstolo, para ser obreiro, para ser evangelista. Alguém é chamado para ser um missionário, etc. E observe o profeta Isaías, quando ele estava na casa de Deus, ele estava ali envolvido com a glória do Senhor, ele sentiu-se indigno, ele sentiu-se pecador. E foi naquele momento que Deus trabalhou na vida dele. E o pecado dele foi perdoado. Vejam, quando Deus ele tem um chamado conosco, nós somos aperfeiçoados. E o Senhor vai nos aperfeiçoando com as experiências que nós temos no dia a dia. Todas as coisas elas são controladas por Deus. E nós precisamos compreender que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Todas as coisas são controladas pelo Senhor para o cumprimento do seu plano, para o cumprimento do seu propósito. E nós precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas livrar-nos do que nos causa aquele sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado, Ele quer nos livrar da opressão, Ele quer nos livrar de todas as coisas ruins. Todas as coisas também inclui aquilo que é mal, aquilo que não é legal. Mesmo parecendo estranho, mesmo nós não compreendendo naquele momento, naquele exato momento, mas Deus está trabalhando. Evidentemente você já teve muitas experiências nessa área. Evidentemente você já teve um percurso em sua vida e você consegue pensar em todos os seus percursos, você consegue pensar em tudo aquilo que você já passou, desde o país que você nasceu, a família que você pertence, os seus amigos, os seus estudos, a sua formação. Você já pensou que Deus estava trabalhando em tudo isso? Portanto, celebre nesta manhã a tua vitória. Celebre nesta manhã o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, porque perante Deus todos os nossos sonhos podem se cumprir. Perante Deus somos todos pecadores indignos, mas Ele tem um projeto. E os nossos sonhos são realizados quando estão segundo o querer de Deus.
Por mais que a maioria de nós não venhamos a compreender, não venhamos a compreender aquele percurso daquele momento, mas vamos manter o foco na nossa vitória. Elaine, Elaine, acreditar na vitória que Deus tem para conosco. E a Bíblia nos mostra, querida, que todos nós somos imperfeitos e por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade, nós estamos sujeitos a várias consequências. Mas nós temos Jesus, o dom gratuito de Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, Elaine, muito obrigado. Então, o que é que eu devo entender? Que no momento que eu estou passando por uma situação, eu, particularmente, já passei por situações que naquele instante eu não compreendia, eu não entendia, mas eu fui perceber que Deus estava trabalhando naquele momento para um bem maior, para algo muito maior. E o que nós precisamos entender é que João 16:33, Jesus já estava no meio de uma longa conversa com seus discípulos. E nessa conversa ele revelou coisas mais profundas, coisas do futuro, inclusive sobre morte e ressurreição, sobre sua morte e ressurreição. Quando falou da morte, ele previu a profunda tristeza que eles sentiriam quando disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que Jesus ele superou todas as angústias, todas as situações que ele enfrentou, mas ele estava no controle, Deus estava controlando a vida dele. E nesse conforto de Deus, Jesus ele chegou até a cruz e ele deu a sua vida por nós. E não ficou na cruz, ele ressuscitou. O problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Então vejam, tudo que Jesus passou cooperou para o bem. Para o bem de quem? Para o bem da humanidade, para o meu bem, para o teu bem. Porque Jesus ele conhece as nossas aflições. A paz que Jesus nos dá não cabe em nosso entendimento, não cabe em nossa mente, vai muito além da nossa compreensão. Certamente você já passou por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de aflição, por algum problema, ou talvez esteja passando. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus venceu. Ele nos garantiu a vitória. 1 João 5,4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, a fé em Cristo, ela nos leva a sermos vitoriosos, a compreendermos que a fé é a chave que abre toda situação difícil, vai abrir ali a porta da bênção, para que nós possamos suportar as aflições do presente e vencermos lá no futuro. Vivemos em um mundo cheio de dificuldades, um mundo que nos aflige, problemas cada dia, mas o Salmo 31, versículo 7 diz, exaltarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Aí vai chegar o momento de nós exaltarmos a Deus. Vai chegar o momento que você vai glorificar o nome do Senhor. Salmo 31, versículo 13, se olharmos para o Senhor, temos uma prova que Deus conhece a nossa aflição. Davi estava rodeado por conspirações malignas e tudo estava indo mal para ele. Pessoas mais próximas queriam se afastar para não serem vistas com ele. Mas Davi sabia no seu coração, ele tinha a certeza, ele tinha a segurança que Deus conhecia a sua aflição. Por isso ele se alegrava. Portanto, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, se alegre no Senhor nesta manhã.
porque os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Por que nós passamos por aflições? Eu fiz uma live ontem também, porque Deus permitiu sofrimento. A causa das nossas tribulações e das aflições da nossa vida é devido ao pecado original cometido por Adão e Eva e também pela nossa desobediência, porque todos pecaram. Mas nós temos em Jesus a restauração. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Na Bíblia nós temos muitas ilustrações de pessoas justas que passaram por grandes aflições. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Por isso, meus queridos, as aflições, elas são temporárias. Jesus venceu o mundo. Não podemos desanimar. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós, ou produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Portanto, vamos manter o nosso foco, manter o nosso ânimo, vamos entender que fome, perseguição, lutas, doenças são uma realidade. Entretanto, não nos esqueçamos que todas essas coisas são passageiras e que nós temos a promessa do Senhor, que Ele fará nova todas as coisas. Portanto, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e a aflição na realidade, ela não é fácil, é difícil, mas lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7. E entendamos, compreendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo propósito do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude, um feliz sábado e que nós possamos agradecer a Deus pelas dificuldades, porque são nessas dificuldades que Deus está trabalhando em nosso caráter, que Deus está nos ajudando. Muito obrigado a todos vocês que aí participaram.